Os três maiores erros financeiros de quem está começando seus investimentos agora. Provavelmente você está começando a investir, assim como muita gente no Brasil. E esses três erros que eu vou te mostrar aqui, ele já quebra a maioria dos investidores já na arrancada. E o pior de todos, o terceiro é o que deixa a maioria das pessoas na pobreza para sempre. Inclusive, eu posso falar porque eu sempre fui esse cara. E eu vou mostrar para você como você não cai nessa. Investir parece muito fácil, acumular patrimônio parece fácil, é só ir guardando, investindo, comprar barato, vender caro. Então por que tanta gente fica frustrada e sai muito pior do que entrou no mercado financeiro? Hoje, nesse vídeo, você vai entender os três piores erros que as pessoas cometem no mundo dos investimentos hoje. E se você entender e conseguir escapar desses três problemas, você já está 10 anos na frente de todos os outros investidores do mercado. E se você gosta de investimento, produção de riqueza, se inscreve no canal, que aqui você vai ter vídeo toda semana ajudando você a investir e construir seu patrimônio de uma forma sólida e segura. Erro 1, começar pelo que você acha que dá mais dinheiro, pelo que brilha. O erro clássico é começar pelo que rende mais, pelo que você olha e brilha de longe. Quanto mais brilha, talvez é igual fumaça, tem fogo. Então muito cuidado. Se você olha lá um rendimento absurdo, isso tem alguns problemas embutidos no meio. Não existe almoço grátis. O que existe é construção de riqueza. Ninguém tá ali pronto para dar dinheiro para alguém de graça. Então tome muito cuidado. A pessoa chega no YouTube, começa a estudar sobre investimentos, aí ela começa a olhar uma ação que vai ficar 10 vezes mais cara, uma cripto secreta, super secreta, vai fazer ele ficar milionário amanhã. Pode existir isso? Pode. A chance de ser alguém pescando otário é muito grande. Mais ou menos em 2017 eu comecei a querer entrar no mercado de cripto e eu já tomei a minha primeira bomba. E eu levei muitos anos para poder começar a voltar e acreditar e entender o mercado financeiro. A minha primeira experiência com criptomoedas não era criptomoedas, era uma empresa que dizia que fazia trade com criptomoeda e ó, tomei. E eu só tomei por quê? Porque eu olhei para aquilo brilhando, eu pensei, nossa, vou ganhar muito dinheiro, 14% ao dia? Nossa, incrível! E não era. Na verdade, era um pescador de otário. E eu só quero que você entenda que se você se esforçar para olhar com carinho e olhar e perceber assim, não existe almoço grátis, sempre ficar pensando nisso, não existe almoço grátis. Você não vai ser fisgado pelos pescadores de otário. E o que mais tem no mercado financeiro é gente tentando te enganar. Você pode achar, não, o mercado é muito sólido, mimimi, pipipi, tem isso, mas a maioria das pessoas, elas vão nas bombas mesmo, porque o brasileiro tá acostumado a jogar em tigrinho. Então tudo ele acha que é tigrinho. Ele acha que na sorte ele vai jogar e vai acontecer. Pode acontecer? Sim, sei lá, 0,5% dos investidores e todos os outros, na verdade, foram pescados pelos pescadores de otário. O erro 2 é ignorar o básico, principalmente a reserva de emergência. Você deve estar pensando, quando você vê aqueles vídeos, nada, que reserva de emergência? Eu vou investir logo, porque eu vou ganhar mais dinheiro. Então você já está cometendo um erro grave que provavelmente vai te tirar do mercado assim, muito rápido. Você vai precisar desse dinheiro para alguma coisa. Pode acontecer um pneu furado, você não pode ficar sem carro. Acontece da sua casa quebrar alguma coisa. Foi investimento. E o pobre, quando está começando, qualquer 2, 3 mil reais que ele use ali já consegue salvar o mês dele. Então o seu investimento foi todo pro buraco. Seu esforço foi todo pro buraco. Então o seu primeiro esforço precisa ser para criar sua reserva de emergência, onde o que você precisar, você primeiro vai tirar de lá, você não vai tirar da sua ação, você não vai tirar de outra coisa, você vai montar a sua reserva de emergência e você decide quanto você acha que é uma boa reserva. Eu acho que pelo menos uns 6 meses aí que você ganha é uma boa reserva financeira. Eu sei que pro pobre é muito difícil, mas assim, independente do que a gente tá falando aqui, eu acredito na mudança de mentalidade. Muitas vezes não é o erro do investimento que o cara fez, é a mudança na cabeça. A cabeça montada do pobre é que ele precisa ficar rico rápido, que isso tem que acontecer de um dia pro outro, que vai acontecer assim, talvez não aconteça. E você só se destrua. Só destrua toda a chance de capital que você poderia ter. Começando pela sua reserva de emergência, ou até mesmo por uma reserva de oportunidade. Essa reserva também é uma reserva de emergência, ao mesmo ponto que ela pode ser uma parte de reserva de oportunidade. Então, metade de reserva de emergência, metade de oportunidade. Quando a oportunidade surgir, você pode comprar uma ação num bom valor para que ela venha se valorizar no futuro. Existe um dado, assim, bem alarmante, que mais da metade dos investidores, eles desistem de investir no primeiro ano. Isso é muito alarmante. Por que eles acabam no primeiro ano e eles já desistem? Por quê? Porque cometeram um erro. Ou foram numa coisa que estava brilhando, nos seus 10% ao dia, na sua pirâmide financeira, ou não fez a sua reserva financeira, ou não construiu uma reserva de oportunidade, saiu comprando ações num preço absurdo. Então, assim, são erros básicos que você pode estar cometendo. Então, eu não estou falando de algo super complexo. Beleza, a gente vai chegar lá. Mas agora vamos no básico, no simples. A gente jogando simples, a gente já não erra no erro crasso, naqueles erros escroto que a maioria dos pobres cometem no primeiro
primeiro ano. Terceiro erro, e assim, eu peço que você escute isso com muito carinho. Vou te falar uma coisa que é realmente dolorosa. Não seja o otário disponível. Todo dia levanta um malandro e um otário. E a gente pobre faz questão de ser um otário. A gente parece que quer ser enganado. A gente, na ânsia de ficar rico rápido, a gente cai em tudo que é golpe. Eu caí em vários golpes. Eu emprestei dinheiro. O maior golpe de todos é você emprestar o seu patrimônio. Patrimônio não se empresta. Por que não se empresta patrimônio? Porque patrimônio é a sua energia vital. Você impõe a sua vida para aquele dinheiro acontecer. Pelo menos a maioria das pessoas. Por exemplo, se você ganhou uma herança, alguém fez aquele patrimônio, alguém deu a vida pelo aquele patrimônio e você empresta. Você é o otário disponível. Então, assim, toda vez que você faz esse papelão de otário, tem que falar bem sincero pra você, papelão de otário que a gente faz sendo pobre. Vem aquele seu amigo com aquele papinho. Não, eu estava pensando aqui e eu estava tentando lembrar alguém que poderia me ajudar e eu só consegui pensar em você. Olha o que ele tá dizendo pra você. Cara, eu tava procurando um otário pra dar um golpe, um otário pra pagar minhas contas de graça e eu não consegui pensar em ninguém, só em você. Você é o meu otário. Então, quando você cai nesse papinho frouxo, papinho de merda de amigos e parentes, você só vai se lascar, você vai destruir com a sua possibilidade de alcançar um futuro financeiro. Antes da gente pegar todas as questões de FIIs, COFINS, isso e aquilo, impostos, eu quero te falar uma coisa muito mais importante. A mentalidade das pessoas pobres precisa ser lapidada aos poucos. Então, quando você começa a se lapidar para não ser o otário disponível da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, as coisas começam a mudar. Você vai fazendo o básico, você constrói uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, espera boas ações baixarem, ações perenes, Banco do Brasil. Isso não é uma indicação de investimento, tá? Isso aqui é o que eu tô fazendo. Aí você avalia o que você pode fazer na sua vida. Boas ações. Por exemplo, a Klabin. Klabin tá há 120 anos. Eu tô usando o exemplo porque ela tem uma empresa de mais de 100 anos. São empresas sólidas, empresas de muito tempo. Ela tem perenidade. Então, quando eu falo para você, precisa começar a trabalhar o básico na sua vida, a mentalidade de não ser um otário toda vez. A maioria das pessoas e dos brasileiros, eles nunca vão ser grandes investidores porque eles são o otário disponível da família, dos amigos. Então, antes de falar do mercado financeiro, das cripto, dos negócios, vamos trabalhar o básico primeiro. Então, isso vai fazer com que você construa o seu patrimônio, que você não destrua esse patrimônio com seus amigos e parentes. Normalmente, a pessoa que mais suga, que mais destrói, ela tá muito perto de você. E se você tá cansado de ser o otário disponível da família, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, para que toda semana você tenha um vídeo novo para a gente trabalhar a mentalidade, conhecer mais do mercado financeiro de uma forma simples, clara, para que isso seja parte da sua vida, assim como vai ser da minha. E eu vou construir junto com você o meu patrimônio e eu vou ajudar você a entender um pouco mais desse mercado. Vamos fazer um resumo rápido. Primeiro, não caia na ilusão do que brilha. Ações que vão valorizar 50, 100, 200, 500%. Uma cripto que vai 10% ao dia. Não caia nesses golpezinhos idiotas. 2, tem uma reserva financeira / oportunidade. Isso vai fazer com que, se der um problema, você tá tranquilo. E se surgir uma grande oportunidade, você tem o valor exato para fazer aquele investimento. E o terceiro, que é o bônus, é o algo a mais, é o que realmente vai fazer diferença na vida de uma pessoa que está começando. Não seja o otário disponível da família e dos amigos. Agora, deixe seu comentário aqui embaixo se você já caiu em alguma piramidezinha financeira, algum golpe, se você já cometeu algum desses erros. Deixe seu comentário aqui embaixo, vai ser um prazer ler e te responder ele. E eu quero que você lembre, aqui nesse canal a conversa vai ser reta e a gente vai conversar sem filtro sobre esse tipo de coisa, para que a nossa mentalidade, a forma que a gente faz as coisas, começam realmente a evoluir. E claro, como sempre, eu vou deixar aqui um vídeo para você. Ó. Nesse vídeo eu mostro para você que está começando como você vai fazer investimentos simples, por exemplo, no porquinho do Nubank. Lógico, nesses porquinhos, nessas caixinhas, tem todos uns detalhes importantes e se você errar, você vai estar perdendo dinheiro. E aqui nesse canal, o seguidor desse canal aqui não gosta de perder dinheiro. Eu vou deixar aqui para você, assiste com carinho lá, tem todos os detalhes para você não perder dinheiro.